Seja bem-vindo novamente ao canal Espiritualismo Fácil. E hoje nós estamos prosseguindo com nossos estudos sobre o livro A Nova Era Espiritual. Hoje nós estamos ainda estudando o capítulo de guerras. Hoje nós falaremos sobre espíritos inocentes e espíritos em provação. Ao final nós preparamos uma mensagem muito bonita de Emmanuel para que nos traga mais esperança no nosso dia a dia. Fique conosco. Ótimos estudos. Até mais. E agora sim nós entramos no capítulo 2, no subtítulo 2, Mortes causadas pela guerra, espíritos inocentes. A morte causada por guerra é uma das dores mais brutas que se pode imaginar. Cabe a nós ajudar esses espíritos que chegam com um grande peso por esses sofrimentos das mortes causadas pela guerra. Muitos espíritos chegam aqui com seus estados psicológicos destruídos. Aqui eu quero fazer um alerta que um dos subtítulos do capítulo Guerra é justamente sobre os tormentos psicológicos. Nós vamos estudar um pouquinho para frente. Então aqui ele já nos chama a atenção para os estados psicológicos destruídos por conta das mortes causadas pela guerra. Onde para nós é uma grande missão poder ajudá-los e ensinar novamente a força do perdão. Olha aí. Esta é uma informação importante para nós. Ou seja, os espíritos inocentes que desencarnam por conta da guerra, sendo aí desencarnados e tendo as dores mais brutas, eles têm que passar novamente para aprender a força do perdão. Não sabemos ao certo quanto tempo podem ter para aprender a perdoar aqueles que destruíram suas missões espirituais. Ou seja, quem destruiu as suas missões espirituais são justamente as pessoas que nós vimos no capítulo 1 dos julgamentos para aqueles que iniciam o campo de guerra, os líderes governamentais. São essas pessoas que devem ser perdoadas pelos nossos irmãos que passaram pelas dores de serem desencarnados pelas guerras. Contudo, esses seres são levados para o plano especial de estudos e aprender a perdoar e ao mesmo tempo ajudar outros seres que também foram vítimas das guerrilhas. Ou seja, é um trabalho rotativo. Eles são ajudados primeiramente por conta dos seus estados psicológicos destruídos, vão para o plano especial de estudos e posteriormente, quando estiverem preparados, ajudam outros irmãos que também foram vítimas de guerrilhas. É isso que o Ministério da Evolução Espiritual está nos dando de informação de que existe um trabalho rotativo. Nada justifica uma guerra. Nada justifica que um ser mal intencionado possa trazer tantas dores a tantas famílias, onde há tantos seres que foram para o plano terrestre para poder aproveitar as ordens que a eles foram dadas. Quando em sua reencarnação, esses espíritos já sabiam o que deveriam fazer, porém não saberiam o fim que isso poderia acontecer em sua vida carnal, justamente porque nós temos a nossa vida espiritual apagada da nossa memória enquanto estamos encarnados. Portanto, vale lembrar que esses espíritos que não conseguiram praticar suas missões e nem tampouco conseguiram cumprir, serão perdoados por suas atitudes de vidas passadas e não tiveram a chance de demonstrar seu desempenho na vida espiritual.
Quando se trata de um espírito inocente que não teve a oportunidade de ter suas demonstrações voltadas para o bem, por incrível que possa parecer, seu desencarne é doloroso pelo simples fato que sua viagem traz perturbações e suas dúvidas ainda prevalecem para uma posição de qual será o seu futuro no plano divino espiritual. Suas dúvidas serão retiradas nos hospitais espirituais, onde assim acalmados, sabem que não tiveram culpa pelo seu desencarne, e então suas metas são cumpridas e perdoadas pelo Criador. Olha que trabalho enorme que existe do plano espiritual divino para receber esses irmãos que desencarnaram nas guerras de uma forma brutal, passando por perturbações psicológicas, indo para escolas espirituais para aprenderem novamente a força do perdão, para posteriormente conseguirem perdoar estas pessoas que realizaram as guerras, das quais eles foram vítimas. Uma das perturbações, das dúvidas que ele tem é, em desencarnando nesta situação, como é que fica as missões que eles haviam assumido no passado, ainda no plano espiritual, para desempenharem no planeta Terra, sendo que eles não conseguiram desempenhar suas missões. Aí entra a misericórdia do Pai, sendo seus pecados anteriormente perdoados. Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 165, nós quisemos trazer esta questão justamente para mostrar que no Livro dos Espíritos existe também essa preocupação já mostrada lá atrás, aqui nos casos de morte violenta, vindo ao encontro a essa questão. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação do desencarne por mortes violentas? A resposta é sim, exerce uma influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum modo, precisa a alma para entrar no conhecimento, de algum tempo, precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito provável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de modo com os caracteres dos indivíduos, e principalmente com o gênero da morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente,
apoplexia, ferimentos e etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto, mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto, como o primeiro, e quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir. É que tem o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora a de um estranho, falando desse ato como de coisa que lhe não diz respeito, até ao momento em que se compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à proporção que ele da sua situação se compenetra. Espíritos em provação. Existe o outro lado do desencarne na guerra, pois muitos escolhem esse tipo de morte, por se tratar de atos que cometeram em vidas passadas. Muitos encarnam em áreas de risco, mas isso por suas próprias escolhas. Ou seja, aqui nós temos a questão da escolha da missão a ser cumprida por alguns irmãos, justamente por questão aí da ação e reação. Esses espíritos sofrem da forma mais bruta, passando fome, sede e frio, vendo seus parentes com eles sofrerem. Mas, como dissemos, este é o seu karma que deve ser vivido, pois de alguma forma ele fez pessoas em outras vidas também sofrerem, e acham que dessa forma, sofrendo, reacenderão a sua luz, e reacendem de certa forma. Porém, em seu desencarne, levam para outras existências a pluralidade de seus mártires, como retardamento, falta de alinhagem psicomotoras, problemas cardíacos, respiratórios, entre tantos que durante as suas próximas reencarnações
deverão passar. Digamos que estes seres em evolução escolham passar por todos esses problemas reencarnatórios para aliviar o peso que causaram em outras funções ao próximo. Estes escolheram e devem cumprir seus juramentos espirituais. E já que nós estamos aqui tratando de espíritos em provação, nós queremos finalizar essa apresentação com uma mensagem muito bonita de Emmanuel, que diz o seguinte: se a provação se te abateu sobre o espírito de tal modo que já não sabes, de pronto, como orientar o próprio caminho, não te entregues a qualquer atitude negativa. Recorda que o desânimo é fator de mais amplo abatimento. Suicídio se te faria calamidade. Queixas não te adiantariam. Acusações contra outrem te agravariam o quadro de inquietações. A fuga te lançaria em descrédito. O desespero te induziria ao desequilíbrio. Confidências amargas te mergulhariam em problemas inúteis. Mágoa te travaria ideias infelizes. A única saída para superar qualquer provação será enfrentá-la com humildade e coragem, procurando-se esquecer o mal e seguir o bem, trabalhar e servir com ânimo e decisão, reconhecendo-se que a divina providência amanhã nos fará novo dia.